nas crianças felizes. Aqui, 7 hábitos das crianças felizes. E hoje vamos para o hábito 5. Esse hábito é muito interessante porque não é fácil. Mas antes de falar sobre o hábito, eu vou falar sobre a história desse hábito. Saltador e a rede de caçar borboletas perdida. É muito bonitinha essa história, por causa que o saltador, o nosso amigo coelhinho, quer brincar. E ele vai chamou o Gugu primeiro, só que o Gugu tinha perdido a sua rede de caçar borboletas, estava muito triste. E o saltador, vamos brincar, depois a gente vê isso. E o Gugu fala, não, mas eu quero a minha rede. E o saltador vai embora. Nossa, tá bravo, então tá bom. Aí ele chega na amiguinha Aline, aqui Aline. E ela tá falando assim, vou até ler aqui, como que ela fala? Minha bruxa está ao contrário. Ela é pequenininha, ela ainda fala tudo enroladinho. E ele não entende nada e ela só chora porque ele não entende, porque a bruxa está ao contrário. É muito bonitinho. E ele não entende, então ele leva para outra amiguinha, a Lili. E ela entende e tira a blusa da Aline e põe do jeitinho certo. E a Aline pequenininha fica toda feliz. E aí o saltador fala assim, nossa, mas por que você entendeu? Como você entendeu? Ela fala tudo enrolado. E ela falou assim, você precisa não só ouvir o que está sendo falado com os ouvidos, ouvir com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. E esse é o princípio do hábito 5. Ouvir, prestar mais atenção nas pessoas. Continuando a história. Acaba que o saltador e a Aline vão ajudar o Gugu a procurar a rede de caçar borboletas. Porque então o saltador percebeu que era algo muito importante para o Gugu. E acabam encontrando. E depois eles saem para brincar, todos felizes. Porque um ajudou o outro. E o hábito 5 é sobre procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Ouça antes de falar. Esse hábito é extremamente difícil para qualquer ser humano. Para nós adultos já é difícil ouvir mais do que falar. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, 2 olhos e um coração imenso, né? Que bombeia tudo no nosso corpo. É perfeito o funcionamento do nosso corpo. Esse hábito já é difícil para nós adultos. Imagina para uma criança que vive num mundo de descobertas, de curiosidade, de perguntas, de tudo ser novidade e querer saber a novidade. Então, para ela ter entender o ponto de vista do outro, esse paradigma, é difícil para ela. E esse hábito, para ser trabalhado, é enriquecedor para a família, para a criança, para o ser humano em geral. Ouvir mais do que falar. E é legal que o hábito 5 fala de você não só ouvir com seus ouvidos, mas com os olhos e o coração, né? Mostra que você tem que ter a empatia, ou seja, observar o outro, se colocar na pele do outro, ter uma percepção do outro, não só de si, mas do outro, do que o outro está sentindo, do que o outro pode estar passando. É o que nós estamos precisando cada dia mais. E ensinar a criança desde pequena isto é enriquecedor. É socioemocional enriquecedor. Porque ela vai crescer compreendendo as pessoas ao seu redor. E ela vai se compreender também. Para ela saber expressar seus sentimentos, será muito mais fácil do que se ela não entender nenhum sentimento do outro. Aqui em casa, nós inventamos uma brincadeira do nada com a Bia. Do nada inventei essa brincadeira com ela. Nós estávamos jogando bola, uma bolinha pequenininha, sentadas no chão. E eu falei, Bi, eu vou fazer uma fisionomia, né? E você vai tentar adivinhar como que eu estou. E eu comecei, triste, brava, com sono, curiosa. Eu comecei a fazer algumas. E ela também, mamãe, agora é sua vez. E ela só tem quase 5 anos. E a sua vez, ela começou então a observar, né? Ter que observar como que estava. E aí nós falamos, então agora vai ser a postura toda, como que a mãe tá assim. E foi indo. Então, é uma brincadeira que surgiu do nada, mas que ela tem que observar o outro. Então, não precisa ouvir para você entender, compreender. Os olhos e o coração
Porque o corpo do ser humano fala, os nossos trejeitos, o nosso modo de sentar, de falar, de andar, de posicionar a cabeça, de cruzar o braço, como for, fala. O corpo realmente fala. Ele transmite muito mais comunicação do que a palavra, porque no falar, às vezes há muito erro de comunicação. Agora, se a pessoa tá quieta, só faz assim, ó. Quem tá lá do outro lado da rua, nossa, essa pessoa deve estar brava, né? Porque olha a postura dela, olha o rosto. Então não parece, nosso corpo fala. E os nossos olhos, observando melhor o que o corpo do outro fala, o que os gestos, o que a fisionomia fala, é fazer com que gere mais empatia, porque é observar o outro, é se colocar na posição do outro. E é nesse momento que o papel dos pais é não escutar e já pensando no que vai falar, escutar sem criticar. Não nós acabamos sendo muito autoritários, mas é falar sem a crítica, né? E por vezes nem falar, só escutar. Se a criança, adolescente, outra pessoa pedir opinião, aí sim opinar. Nem sempre é fácil, mas é bacana isso. E aquilo, eu disse que você deveria fazer desse jeito, ou no meu tempo era de tal jeito. São formas que acabam sendo de maneiras críticas. Que gera, poxa, tá jogando na minha cara. Nossa, no tempo dele é tanto tempo, que ainda mais criança. Nossa, tanto tempo, pai, tanto tempo, mãe. Você não viu que essas coisas mudaram, principalmente adolescente. Então, o ouvir com o coração, com os olhos, é muito importante, porque às vezes o filho, ou o cônjuge, ou um colega, ou um empregado seu não está falando, mas pela postura dele, você está observando, você está ouvindo e lendo a postura, a face da pessoa. E é muito bacana isso. Então, ouvir primeiro para depois falar, mas ouvir por completo. Às vezes a pessoa está falando e outro interrompe. Isso é incabível, interromper o falar. Deixa a pessoa completar a frase. Isso mostra a sabedoria de quem ouve. Deixar a pessoa completar a frase. Mostrar que realmente está interessado pelo que está sendo falado. Então é muito legal. Quando o hábito é trabalhado por toda a família, gera uma comunicação melhor, porque as pessoas sabem se expressar melhor, elas vão acabar lidando com conflitos de forma melhor, porque vai ter aquela liberdade de diálogo, de poder falar sem ser criticado, poder se abrir sem ser julgado. Isso seja para pai, mãe, os filhos, empresa é algo enriquecedor. Eu acho, como eu tenho falado, um hábito está ligado no outro. E o hábito 5 do primeiro ouvir, depois falar, isso é algo que a gente, desde que tem como gente, primeiro ouve, depois fala menos e ouve mais. A pessoa nem terminou a frase e você já está pré-julgando, pré-determinando, pré-formulando o que vai ser falado. E às vezes não tem nada a ver. Então, primeiro ouve, depois fala. A maior comunicação é corporal. Só 10% é verbal. Isso é estudo. É como eu disse, o corpo fala. O restante é linguagem corporal, é no tom, é no sentimento que é expresso na voz. Então, muitas vezes o falar é enganoso, mas a postura, o tom de voz não. Por exemplo, se você vai falar com uma criança, já que o foco aqui são as crianças, e eu pus até no meu blog o que nós falamos e o que elas entendem, né? Por exemplo, no exemplo até que eu deixei lá mesmo, mas em outros. Nossa, mas você ainda não compreendeu isso, eu já disse 1000 vezes. A criança não vai ouvir assim. Nós, seres humanos, já não entendemos direito. A criança vai, poxa, eu sou um inútil. Eu não compreendo nada, não sei fazer nada certo. E como você poderia dizer, olha, tente mais uma vez. Se você não conseguir, podemos tentar juntos, mas vamos tentar. Olha o tom de voz, a firmeza, a certeza, mas tem que falar com certeza. Não adianta você falar, você vai conseguir, mas você mesmo acha que a pessoa não vai conseguir. Isso não transmite verdade, não. Então, a comunicação é 10% verbal. O resto é linguagem corporal, tom de voz, é tudo expresso na voz também. Por exemplo, quando você pode dar uma bronca no seu filho. Senta lá agora! A criança vai se assustar. E às vezes vai fazer o contrário, ou faz por medo, não por respeito.
Sente lá, por favor. Eu quero que você se sente aí. Você está se comunicando com um tom de voz calmo, mas com firmeza. Eu quero que você se sente aí. E pronto. Esse hábito é maravilhoso, por você ter que falar menos e ouvir mais e se colocar no lugar do outro. É empatia. E isso a gente tem visto em outros hábitos também, por isso que eu falo que um hábito está ligado no outro. Para as atividades e propostas desse hábito 5, eu vou começar pela família. A proposta, tanto para crianças quanto para família, é realmente ouvir, estar atento ao que é falado, seja falado pela voz, pelo jeito de sentar, andar, pela fisionomia, ou seja, você, pai, mãe, irmão, quem for da família vai ouvir o outro com os ouvidos, mas com os olhos e o coração também. É compreender o que o outro quer dizer com as palavras e com atitudes, se colocar no lugar do outro. Para os adolescentes, também vai envolver os pais. Os pais devem chegar aos filhos e perguntar se tem algo que ele falou e o pai não compreendeu. E se isso acontecer, que ele chegue ao pai e fale assim: olha, pai, mãe, você não me compreendeu, podemos conversar? Para gerar esse diálogo, compreensão, do mesmo modo os pais com os filhos. Para a atividade com as crianças, nós temos o bastão da fala. Esse bastão eu fiz até com a Bia, com a minha filha mais velha. Essa proposta tá lá no meu canal do YouTube, chama Bastão da Fala. E é muito legal, porque é um tubo de papel toalha. Aí nós encapamos com papel alumínio, enfeitamos se não precisa e colocamos pedacinhos de papel que vão colados aqui e soltos pro lado de fora, para dar esse movimento, para ser legal. E é legal que toda a família pode usar. Qual é o princípio? Eu falo algo, completo minha frase e os demais que estão me ouvindo vão falar o que entenderam. Se eu achar que não entenderam corretamente, eu vou ficar com o bastão e vou continuar falando e de forma que eles entendam. Quando eles entenderem, vai para o próximo falar. E assim vai indo. O bastão de fala, muito interessante. Quem tem o bastão tem o direito de falar e até se sentir compreendido pelos demais. E é isso, pessoal. Esse é o hábito da semana. O hábito 5. Ouça primeiro, fale depois. Primeiro compreenda para depois ser compreendido, né? Se a gente ficar só querendo ser compreendido, mas também não compreender o outro, não se colocar no lugar do outro, vai ficar uma pessoa querendo compreender a si mesma e não querendo compreender o próximo, né? E não vai gerar empatia, não vai gerar crescimento. Então vamos colocar o hábito 5 em ação. Então até semana que vem com o hábito 6, estamos chegando no final. Até mais, pessoal!